Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao Top 1 das ações do mês, que neste caso é para o mês de junho. Antes de mais, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões, tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€. Se for superior a isto, é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%, no entanto, tu já sabes que eu utilizo aqui a conta em euros se for adquirir em euros, está bem, na bolsa europeia, ou então em dólares se for na bolsa americana. Portanto, troco aqui a conta e vou para a conta em dólares. Nesta conta em euros estou com um lucro de cerca de 2.700, na conta em dólares no mês passado estava com prejuízo, mas entretanto o mercado já subiu e agora encontro-me com um lucro pequeno, mas de $115, está bem? Já sabes também que se tu criares conta e utilizares o código promocional Workaholic, podes ter direito a um mês do Patreon, ok? No plano 1, basta enviar mensagem porque ainda não existe uma forma automática de XTB dar o acesso ao Patreon, tá bem? De qualquer modo, aqui na XTB podes ver que a melhor posição neste momento está a ser a Micron e a minha pior posição é a Microchip. Mas atenção que não podes olhar apenas para o prejuízo que está em percentagem, tens que maioritariamente olhar para o que está em valores absolutos, que neste caso a minha pior posição é sim da Adobe, ou seja, apesar de estar com um prejuízo de cerca de 10%, em valores absolutos isto significa quase um prejuízo de $100, portanto temos que também ter atenção àquilo que investimos, porque a quantidade que é investida também é importante. Pronto, de qualquer modo, eu estive a ver os vossos comentários, eu respondi praticamente a todos e houve aqui um que recebeu mais gostos que sugeriu a ASML, portanto eu estive a ver esta empresa, ou seja, nós sabemos que num time frame diário, até vou mudar para de 2 em 2 horas, num time frame de 2 em 2 horas, esteve perto aqui no nível de suporte e entretanto já recuperou. Em termos de FMO System tem vários sinais positivos que pode continuar a subir. Em termos de Exponential Moving Average com inputs de médio prazo cruzou recentemente, ou seja, cruzou aqui e portanto talvez possa continuar a subir. Depois, utilizando o Simple Moving Average com inputs de curto prazo, parece que cruzou recentemente para queda, portanto no curto prazo pode ter aqui uma pequena queda. E se olharmos para um maior prazo temporal desta ação, conseguimos compreender que a mesma não é estável, ou seja, durante um grande período de tempo não conseguiu estar continuamente acima da SMA que remove o ruído. De qualquer forma, vamos ver no Seeking Alpha, ou seja, conseguimos ver que no último ano teve uma queda de 20%, paga dividendos, ou seja, está com um dividend yield próximo de 1%. Em termos de avaliação, o que é que nos diz? Se olharmos para o Price to Earnings Ratio, está praticamente de encontro à mediana do setor, um pouco mais acima. Em termos de Enterprise Value to Sales, EBIT e EBIT está um pouco pior. Em termos de Price to Sales, está pior que a mediana do setor, está bem? Portanto, tudo o que é comparativamente às vendas está claramente pior que a mediana do setor. Se olharmos para o Price to Book, ou seja, a comparar o valor de mercado da empresa com o seu valor contabilístico, também está muito pior que a mediana do setor. Pelo menos muito mais cara, digamos assim, utilizando esta métrica. Agora, olhando para o crescimento, a começar pelo crescimento dos rendimentos, está acima da mediana do setor. Em termos de EBITDA e EBIT, também está claramente acima da mediana do setor, exceto do forward. Se olharmos, entretanto, para o crescimento do Return on Equity, é que não está tão bom como gostaríamos. Ou seja, no crescimento do Return on Equity, tu consegues claramente ver que está abaixo da mediana do setor. Está em declínio, mas o declínio é superior à mediana do setor. Depois, vendo o quão lucrativa é a empresa, podemos ver que em termos de margem de resultado bruto está praticamente em encontro à mediana do setor, mas em termos de margem de EBITDA e EBIT está claramente acima da mediana, e então se virmos a margem de resultado líquido está muito acima, principalmente em valores percentuais. Depois, o Return on Equity, Return on Capital e Return on Asset está acima da mediana do setor. Atenção, não confundas o Return on Equity com o crescimento do Return on Equity. Uma coisa é o seu crescimento, outra coisa é o seu rácio. E em termos de rácio está muito acima da mediana do setor. Agora, utilizando outras fontes, vamos começar pelo Finbox. Utilizando um modelo Discounted Cash Flow, Coordinate Growth Exit nos últimos 5 anos, mostra uma possível valorização de 7,4%. Se utilizarmos outro modelo, nomeadamente Multiples, com base no EV a dividir pelo EBIT, que é o Enterprise Value a dividir pelo resultado operacional, então mostra uma possível valorização de 14,2%. Aqui é Multiples porque compara com outras empresas e estas são as empresas comparáveis.
que estão inseridas dentro do mesmo setor, indústria ou atividade. Depois, se olhamos novamente para os multiples, outra vez a comparar, mas com base no Price to Earnings Ratio, então uma possível valorização de 15,3%. Atenção que este é o rácio que nos dá o Price to Earnings Ratio. Depois no Growth Focus podemos ver que dá uma classificação bastante elevada de 99 em 100, sendo para a saúde financeira dão de 8 em 10, para o quão lucrativo é mesmo de 10 em 10, momento de 8 em 10, valor justo de 8 em 10 também, portanto dizem que está subvalorizado por 20,42% e para o crescimento dão de 10 em 10, o que é um aspecto positivo. Se virmos aqui como é que está distribuído os seus ganhos, podemos ver que está tudo concentrado num segmento único. Depois, se utilizarmos o Simple Wall Street, diz que está sobrevalorizado por 6,5%, ou seja, o preço justo seria aqui de volta dos 620 euros e o preço agora que está atualmente está nos 660 euros. Também isto vende na bolsa original, porque entretanto também é possível ver como ADR na bolsa americana, que pronto, várias fontes que eu utilizo vêm no ADR, mas pronto, vai dar ao mesmo porque em termos de fundamentos as demonstrações são iguais, só que aqui mostra em euros em vez de mostrar em dólares. Depois, relativamente às projeções futuras, vendo o crescimento dos earnings está abaixo da indústria, mas está acima do mercado, e vendo as projeções anuais do crescimento dos rendimentos, está acima do mercado e praticamente de encontro à indústria. Depois, relativamente à posição financeira, podemos ver que os ativos correntes são bastante superiores aos passivos correntes e também são superiores aos passivos não correntes, para além dos ativos não correntes serem também superiores aos passivos não correntes. Portanto, neste aspecto, em termos de current ratio está ótimo. Depois, em termos de debt to equity, realmente parece muito bom, é de 21%, sendo que tu podes reparar que o equity está a reduzir. Isto poderia ser algo mau, mas em termos de endividamento também está a reduzir e por isso vejo isto mais como um sinal positivo do que negativo, tá bem? Mas fica atento porque se entretanto o endividamento aumentar e os capitais próprios continuarem a serem reduzidos, então isso é algo que temos que tomar atenção. Depois, se olharmos para os dividendos, não é de todo uma empresa para receber dividendos, ou seja, não passem praticamente qualquer critério relativamente aos mesmos, para além do dividend yield também ser muito pequeno, mas também, se eu fosse adquirir esta empresa, não seria por causa dos dividendos. Depois, podes ver que houve bastantes vendas por parte dos insiders. Estamos a falar em setembro de 2024, janeiro de 2025, fevereiro de 2025, portanto, várias vendas. E no Stockrover, dão-nos uma margem de segurança de menos 8%, que é um aspecto negativo. Ou seja, para o Value Score, dá uma classificação de 70, para o crescimento de 99, qualidade de 85, sentimento de 56, e com base na classificação de analistas, é mais um strong buy do que um buy. No Alpha Spread, dizem que está praticamente no seu valor justo, ou seja, o preço que está atualmente é o que deveria estar supostamente, está bem? Com base nos fundamentos que estas fontes utilizam. No melhor cenário, está subvalorizado por 28% e no pior cenário está sobrevalorizado por 27%. Depois no Stock Analysis, mostra que com base na classificação de 5 analistas, é mais um buy do que um hold, sendo que também podemos ver aqui o rating desses analistas, está bem? Que aqui maioritariamente tem uma boa classificação, especialmente os que estão em primeiro. Depois no Market Beat diz que é uma compra moderada, com base na classificação de 10 analistas, sendo o possível upside de quase 21%. Depois no Market Watch podemos ver que maioritariamente é de compra, sendo que esta classificação de compra não foi alterada nos últimos 3 meses. O que foi alterado sim foi apenas a compra moderada, que entretanto foi reduzida. Portanto, isto aqui tem um aspecto ligeiramente mais negativo do que positivo. Depois no Investing.com, no plano Pro, dizem que tem um desempenho moderado, com possível upside de apenas 7,1%. E se olharmos para o meu fecheiro, deixa só colocar aqui rapidamente o ticker, que é ASML. Isto pode-se colocar em maiúsculas ou minúsculas, é indiferente. Eu ao colocar aqui dos Estados Unidos significa que está a importar do ADR, tá bem? Diretamente do ADR, que em termos de fundamentos vai dar ao mesmo, só que vai aparecer o resultado em dólares em vez de ser em euros. Portanto, isto já importou em termos de demonstração de resultados, balanço também, demonstração dos fluxos de caixa também, tickers de empresas comparáveis, então está apenas a importar informações de empresas comparáveis. Portanto, o resultado que vai já aparecer não vai ser muito diferente daquele que é esperado. E, portanto, mostra que num cenário base temos aqui uma possível desvalorização de 28%, tá bem? O meu fecheiro é um pouco mais rigoroso e é mais sensível a possíveis descidas ou subidas, tá bem? Portanto, se a empresa tiver mais recentemente declínios, então isso realça mais neste fecheiro, ou então subidas também realça mais no fecheiro. Portanto, num cenário normal, uma possível queda de 28%, no melhor cenário uma queda de quase 20% e no pior cenário uma queda de 34,5%, o que é um aspecto negativo, porque eu dou muita ponderação
ao meu fecheiro. Isto aqui importa automaticamente, isto é a versão 3.2, portanto é algo que já está no Patreon disponível para aquisição e que existe descontos dependendo da tier que tu tens no Patreon e que realmente é muito útil, apesar de não ser aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento, ou seja, tens que fazer sempre o teu próprio estudo. Mas a verdade é que não é ASML, apesar de poder talvez ser uma boa aquisição dependendo do perfil de investidor de cada um, mas não vai ser esta, pelo menos para o meu perfil, que irei adquirir para este mês, ok? Pode ser que a mesma tenha um bom nível de crescimento nos próximos anos e consiga continuar a valorizar, mas não é de todo a empresa que quer adquirir para já, especialmente para este mês. Como tu sabes, o CEO desta empresa foi assassinado, não é? Portanto, levou um tiro, etc. Já foi feito documentários e tudo mais sobre os acontecimentos e também já foi apanhado o criminoso. E para além disso, também sabemos que houve um downgrade recente, isto aqui é uma publicação de 21 de maio, portanto bastante recente, por parte da HSBC. Portanto, este banco fez downgrade, entretanto houve aqui mais notícias associadas que poderemos já não considerar, e a verdade é que as ações desta empresa tiveram uma queda muito significativa nos últimos dias, portanto aqui no último mês estamos a falar de uma queda superior, cerca de 50%, está bem? Portanto, se vimos aqui até aos mínimos relativos, chega a quase a 60%, até o preço atual é quase nos 50% face ao cap down que houve recentemente. Agora, o que acontece é que também houve compras por parte dos insiders, o que é um aspecto positivo. De qualquer modo, vale a pena tomar atenção a isso e eu já vou partilhar contigo. Mas pronto, temos que ter em consideração que houve este downgrade por parte de um banco que tem vários analistas financeiros profissionais que avaliam e pronto, existem os dois lados da mesma moeda, ou seja, há quem queira ver isto como pronto, muito receio associado, medo e sangue no mercado e depois queira aproveitar a oportunidade. Existe o outro lado também que diz que vai piorar, que se estão a dar aqui um downgrade e está a ter esta queda é porque ainda vai cair mais, portanto existem os dois lados, como é óbvio, e ninguém consegue prever o futuro. Agora, o que vou fazer é utilizar as mesmas fontes, utilizar o meu estudo, utilizar o meu ficheiro e com base no estudo que eu já fiz também anterior a este, e com base naquilo que eu vi nas demonstrações financeiras, partilhar contigo a minha decisão se vai ser de adquirir ou não, e se não adquirir esta, qual vai ser então a ação, a empresa que eu desejo adquirir. De qualquer modo, em termos de análise técnica, no FMO System mostra que pode continuar a cair, os últimos earnings também foram negativos, ou seja, inferiores ao esperado, tanto a nível de rendimentos como também de earnings per share. Depois, após este gap down, podemos ver que o Simple Moving Average cruzou com inputs de curto prazo, ou seja, diz que pode continuar a queda, e também de médio prazo diz que esta queda pode continuar. Ou seja, não é por ter havido esta recuperação aqui, com base nas compras dos insiders, que realmente tenderá a recuperar a partir daqui, porque entretanto eles já adquiriram, foi na sexta passada, se não estou em erro, e entretanto o mercado já está a cair cerca de 4,06% no dia 2, está bem? Portanto, após mesmo esta aquisição que foi feita, provavelmente o mercado como todo deve estar a sangrar neste momento. Deixa-me lá ver. Sim, o S&P 500 está a ter aqui uma queda de cerca de 0,20%. Se, entretanto, a ação está a ter uma queda de 4,08%, não está relacionado com o mercado, está mais relacionado com esta empresa. A verdade é que está também bastante volátil, mas pronto. Maioritariamente tem sido uma empresa bastante estável, está bem? Ou seja, aqui as empresas, especialmente desta dimensão, não é apenas uma pessoa que faz a empresa, apesar de ter grande influência também. Pronto, maioritariamente mostrou aqui uma grande estabilidade, o que eu considero que é um aspecto positivo, tá bem? Estamos a falar de uma empresa que está no setor da saúde e acontece que as barras vermelhas do FMO System mais escuras já estão-se a tornar cada vez mais claras. Se entretanto começar a aparecer verdes, pode ser que continue a ganhar este suporte e se confirmar-se e romper o SMA, então mais tarde ou mais cedo pode atingir os seus máximos absolutos. Se porventura atingir desde o preço atual até os máximos absolutos, está bem? Estamos aqui a falar de volta dos 621, estamos a falar de uma possível valorização de cerca de 100%. Portanto, é colocar na balança em termos de risco-retorno se compensa ou não, porque se algum dia, não digo que é este ano nem no próximo, mas se algum dia chegar aos seus máximos, estamos a falar de um retorno de 100% em uma questão de 1 ou 2 anos. Portanto, apesar de existir sim a possibilidade de cair, temos também que ponderar que o possível retorno pode compensar esse risco. Eu vou colocar aqui um nível de suporte e também ter uma noção qual poderia ser o possível prejuízo. Por isso, se eu colocar aqui um nível de suporte, vou só alterar a cor para indicar que é um suporte a verde. Entretanto, o preço atual está nos 308. Se eu medir a régua, a possível queda até atingir este nível de suporte, e atenção que estou a ver num time frame diário para conseguir estender mais o prazo temporal, então estamos a falar de uma possível queda de mais cerca de 42%. Se eventualmente atingir este nível de suporte, então eu talvez pondere reforçar. Se eu colocar aqui um alerta de preço, deixa-me lá ver se é possível criar, não,
já não consigo colocar aqui. Teria que novamente adquirir o plano premium do TradingView. Mas de qualquer forma, o relato dos ganhos em princípio será 17 de julho, está bem? Ainda não está confirmado. Depois no Seeking Alpha é uma empresa que também distribui dividendos, tem um dividend yield de 2,61% e neste último ano teve uma queda de 40,44%. Depois, em termos de avaliação, o que é que nos apresenta? A Price to Earnings Ratio está melhor do que a mediana do setor, ou seja, se compararmos, maioritariamente está tudo melhor que a mediana do setor, excluindo o Price to Book, ou seja, se olharmos para o valor de mercado em comparação ao valor contabilístico da empresa, mas mesmo assim não está muito distante da mediana do setor. O que está mais forte, pelos vistos, é as vendas, ou seja, aquilo que as outras empresas normalmente perdem, como vimos por exemplo na SML, aqui parece estar muito melhor, pelo menos comparativamente à mediana do setor, ou seja, mais barata, se olharmos para o Enterprise Value to Sales e também para o Price to Sales, o que é interessante. Em termos de crescimento, o que é que nos mostra? Em termos de crescimento é que já não está tão favorável, em termos de crescimento os rendimentos até está acima da mediana do setor, mas por pouco, em termos de crescimento do EBITDA e EBIT está abaixo da mediana do setor. E se olharmos para o crescimento do Return on Equity, surpreendentemente, year over year, até está muito superior. Agora, crescimento do Return on Equity Forward é que está inferior. Mas mesmo assim, até está melhor do que eu esperava. Pronto, os aspectos mais negativos que podemos olhar é em termos de earnings per share. Sim, pronto. Se eles conseguirem surpreender no próximo relato, por alguma razão, já sabemos que aquele banco está a dar um downgrade, por isso ele espera que, em termos de earnings per share, continue a desiludir, mas por alguma razão eles surpreenderem, também porque existe também essa possibilidade, no dia 17 de julho, então poderá haver aqui um grande otimismo por parte do mercado. Mas pronto, vamos ver, está bem? Portanto, só sabemos que quando chegar à altura, até lá, não dá para saber. Mas de qualquer modo, em termos de margem de resultado bruto, está claramente abaixo da mediana do setor, mas em termos de margem de EBITDA e EBIT está acima. Não por muito, mas está acima. Em termos de margem de resultado líquido, também está acima da mediana do setor. E em termos de Return on Equity, Return on Capital e Return on Asset, também está claramente acima da mediana do setor. Até porque a mediana do setor, pelos vistos, está negativa. Pronto, depois no GuruFox dá uma classificação de 85 em 100, mas eu não concordo com esta classificação porque eles se baseiam com o valor justo, ou seja, que está aqui um ranking de 4 em 10, está associado a que esta queda possa ser uma value trap ou que possivelmente possa não chegar ao seu valor justo. De qualquer forma, podes ver que dizem que está subvalorizado por quase 50%. Portanto, o que eles estão aqui a indicar é que, ao estar subvalorizado por cerca de 49%, pode ter aqui uma boa recuperação e atingir próximo dos seus máximos, que é os 600 e tal, que indicam até 629 como valor justo. Pronto, para a saúde financeira dá uma classificação de 7 em 10, do quão lucrativo é mesmo de 9 em 10 e de crescimento de 10 em 10. Pronto, aqui já não concordo. Na parte do crescimento. Era bom que fosse um crescimento tão grande. Depois, relativamente ao Finbox, utilizando os multiples com base no Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 20,4%, utilizando novamente os multiples com base no Price to Sales, uma possível valorização de 42,1%, e com base no Price to Book, novamente utilizando os multiples, há uma possível valorização de 13,5%, sendo estas as empresas comparáveis em todas. Agora, tu perguntas, Gustavo, mas porquê é que não está aqui o DCF? Porque, devido à queda que teve, praticamente todos os DCFs que podemos utilizar, mesmo que alteremos vários pressupostos, vai acabar por estar enviesado de uma maneira ou de outra, tá bem? Até podes ver no meu fecheiro, que utiliza também o DCF, que é o Discount Cash Flow, vai estar enviesado por essa mesma razão, ou seja, devido à queda que teve, mostra que a possível valorização pode ser mesmo muito grande, o que na realidade pode não corresponder. De qualquer modo, utilizando o Simple Wall Street, mostra que está subvalorizado por 74%. Depois, se olharmos para as projeções futuras com base no crescimento dos earnings, está tanto abaixo da indústria como do mercado, a diferença não é assim tão significativa, mas se olharmos para as projeções anuais do crescimento dos rendimentos, está tanto acima da indústria como muito próxima do mercado. Portanto, em termos de crescimento, até não está assim tão mal como poderia estar. Depois, relativamente à posição financeira, em termos de ativos correntes, está inferior aos passivos correntes, que é um aspecto negativo, tá bem? E tem ativos não correntes superiores aos passivos não correntes, e a distância ainda é muito significativa, o que é um aspecto positivo. Mas pronto, na parte dos ativos correntes é realmente um aspecto negativo. Em termos de debt to equity, está abaixo dos 100%, ou seja, está de 77,3%, os capitais próprios continuam a aumentar, mas o endividamento também. Eles maioritariamente tiveram sempre cerca deste debt to equity, ou seja, não tem estado muito diferente ao longo dos anos, mas de qualquer modo é importante estar atento porque isto pode mudar a qualquer altura. Mesmo assim, se eu quiser comparar este debt to equity, eu posso vir aqui ao Seeking Alpha, vir aqui dividendos, no Dividend Safety, e olhar para o Total Debt to Equity, que aqui está nos 77,28%,
mas que está, pronto, é isto. Ou seja, não basta olharmos para o Total Debt to Equity, também temos que comparar com a mediana do setor, em que realmente está muito acima da mediana do setor. Portanto, apesar de estar abaixo dos 100%, o que à partida sim é um aspecto positivo, está muito acima da mediana do setor. Portanto, tem aqui um risco adicional. Depois, em termos dos dividendos, para quem está interessado nesta empresa para receber dividendos, realmente passa em vários critérios, mas em termos de dividend yield está abaixo, pelo menos comparativamente, ao top 25% dos players que pagam dividendos no mercado dos Estados Unidos. Depois, também podemos olhar que existe vendas em julho e novembro de 2024, mas agora é que mostra realmente a parte mais positiva desta empresa, que houve muitas compras por parte dos insiders com cargos muito importantes na empresa. Ao utilizar este site, conseguimos ver as transações que houve por parte dos diretores de uma forma mais detalhada. Portanto, vários diretores a adquirir, mas mais importante foi o CEO, o novo CEO, que adquiriu 25 milhões, que foi uma das maiores transações em termos de aquisição recentes que houve na empresa. O CFO também adquiriu, portanto isto é um bom sinal, porque podem estar a indicar que, ok, nós achamos que a queda foi exagerada e como também queremos aproveitar porque sabemos como é que está a estabilidade da empresa, o crescimento e as projeções, então achamos que agora é uma boa altura porque conseguimos até rentabilizar e também uma forma de despreocupar os investidores. Isto é um lado da moeda. Agora o outro lado é colocar um bocadinho de areia para os olhos, ou seja, estamos já a adquirir e a mostrar que está tudo bem, mas a verdade é que pode ser outra e realmente a empresa ainda vai piorar ou cair mais. Mas eles não ganhariam nada se realmente continuasse a cair, porque, ou seja, o que eu quero dizer é, se realmente os resultados fossem muito inferiores ao esperado e eles soubessem disso, iria acabar por fazer-lhes perder dinheiro, ou se porventura eles vendessem antes do relato, então isso era muito pior, porque os investidores iriam criar uma pressão de vendas gigantesca, está bem? Portanto, eles, especialmente o CEO e CFO, não vão querer que isso aconteça, e por isso eu só consigo ver este sinal verde de aquisições por parte dos insiders como um aspecto a favor, está bem? Portanto, isto sim avalio como algo a favor que me faz querer adquirir esta empresa. Pronto, de qualquer modo, no Stock Rover mostra que a margem de segurança é de 55%, sendo o Value Score de 95%, Growth de 93%, Qualidade de 80%, Sentimento de 55%. Sendo que, com base na classificação de analistas, é mais um buy do que um strong buy, está quase no limiar. Pronto, depois, utilizando o alpha spread, diz que está subvalorizado por 52%, no melhor cenário subvalorizado por 66% e no pior cenário por 40%. No Stock Analysis, com base na análise de 14 analistas, é mais um buy do que um strong buy, sendo que temos aqui a classificação, pronto, de vários analistas, sendo que na HSBC, não é, neste banco, passou de hold para sell, ou seja, antes também não estava para compra, por isso o analista financeiro desta firma já estava um bocado cético antes e agora simplesmente desceu e se calhar criou aqui mais pessimismo por parte de outros investidores, criando mais pressão de venda, o que é bom para aproveitar estas quedas, está bem? Mas em termos de classificação, ele não tem assim uma classificação muito positiva, está bem? Se víssemos aqui com 5 estrelas e tivesse a dar um downgrade, agora os que estão a dar um downgrade têm uma classificação péssima, não é? Pelo menos o que aqui apresenta. Pronto, de qualquer forma, no Market Beat diz que é uma compra moderada, com base na classificação de 26 analistas, sendo o possível upside de 46,64%. Depois, no Market Watch, houve aqui uma rotação de compras, ou seja, de 22 para 18, sendo que para manter passou de 0 para 5. E aquele downgrade fez com que passasse de 0 para 1, tá bem? Ou seja, em termos de vendas. Depois no plano Pro do Investing.com mostra um desempenho moderado com possível upside de 42,4%. Agora, o que resta fazer para ver se vale a pena a respectiva aquisição é ver aqui o NH, não é? Acho que é o NH, deixa-me só confirmar o ticker. O NH, exatamente. Portanto, isto está a importar os dados, eu acredito que vai ser rápido, pronto, já está tudo importado. Agora, em termos de avaliação, pronto, aqui está enviesado, ou seja, o DCF, como eu expliquei há bocado, não vale a pena, está bem? Por isso vamos ver aqui os multiples. Nos multiples, com base no Price to Earnings Ratio, tá bem? Temos aqui uma possível valorização de quase 10%, 9,5%. Se virmos com base no Enterprise Value to EBIT, então de 0,60%. Mas as empresas comparáveis são estas que estão aqui, tá bem? Só para a tua informação. Depois, também gosto de ver o EVA, ou seja, com base no valor real para o lucro económico da empresa, mostra uma possível valorização de 27,20% num cenário normal, no melhor cenário de quase 70%, que é bastante, e no pior cenário de 2,33%. Ok? Por isso, aqui já me dá uma tranquilidade extra. Depois, em termos de dividendos, para quem tem interesse em comprar esta empresa para os respectivos dividendos, o PIVGO é positivo.
Desculpa, não, PVGO é positivo num cenário normal. Assim sendo, após ver isto, o que me resta fazer é realmente adquirir esta empresa que tem interesse, ou seja, quer ter exposição à mesma e se cair não faz mal. Ou seja, se cair até aos 176,71, que ainda é uma queda de quase 50%, o que vou fazer é voltar a fazer um estudo e ponderar novamente adquirir, está bem? Por isso, o NH, vou procurar aqui na XTB, está aqui, o NH, contém dólares, para evitar a taxa de conversão. Atenção que aqui está em CFD, mas não é CFD, é a ação real, que está aqui. E agora vou arrastar, que não consigo arrastar porque tenho isto cheio de gráficos. Por isso vou tirar daqui a Micron e vou tirar também daqui a Amazon. Ok, está feito. Canto superior esquerdo, o NH, está aqui a ação. Agora vou arrastar para aqui. Aparece aqui o gráfico, vou expandi-lo. E agora com o rato direito, nova ordem. E agora vou adquirir cerca de 300. Eu quero uma, ou seja, são 307,30. Prefiro ser o legítimo dono e por isso comprar uma ação inteira. Está em dólares, tenho disponível. Ok, comprar. E está feito, confirmar. Pronto, a aquisição está feita porque o mercado está aberto, por isso já foi automaticamente adquirido. E começa aqui com um prejuízo inicial de 17 cêntimos. O mercado está a oscilar, por isso já está a 39 cêntimos de prejuízo. Pronto, 23, mas pronto, isto faz parte das compras e vendas que existem no mercado, fazem o preço oscilar. Eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Foi o meu estudo relativamente a esta empresa. No entanto, tens que fazer sempre o teu próprio estudo. Isto não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimento e esta empresa pode não ser indicada para o teu perfil, tá bem? Pronto, é só isto que eu tenho a dizer e fica à vontade para fazer sugestões nos comentários. Mais uma vez, obrigado e até uma próxima.